Nosso Senhor Jesus, bom dia a todos. Amém. Tá bonito de ver a classe hoje, né? As duas classes. Deus possa abençoar a tua vida, falar o teu coração. Cumprimenta a pessoa que está do teu lado, atrás de você. Diga a ela que ela tá bonita hoje. Nossa primeira lição da série Histórias e Parábolas. Quem não tem revista, quiser adquirir, o irmão Coelho está com as revistas aí, né? Só levantar a mão aí, o irmão Coelho vai levar. Aqui, ó, para a Carol. Mais alguém? Vitor. Se decidir ainda, o irmão Coelho, se contacte com o irmão Coelho, que ele leva a revista para você. Abra aí, então, a tua revista, na lição número 1. Razões para manter a casa bem habitada. Hoje nós temos a presença do autor da lição aqui conosco, né, para tirar todas as dúvidas. Ele não quis dar a lição dele. Mas, se tiver dúvida, pode perguntar direto para o autor, né? Razões para manter a casa bem habitada. Os nossos textos inspirativos estão em Mateus capítulo 12, verso 43 ao 45, Efésios capítulo 5, do verso 15 ao 20, e João capítulo 15, verso 3. Se você não tem a revista, pode ler na tua Bíblia. Como sempre nós fazemos, né? Um irmão e uma irmã alternando, então, leia bem alto para que todos compreendam a leitura. Bem compassado, respeitando as pontuações, para que todos possam entender. E que você possa entender também o que você está lendo, né? Às vezes a gente troca uma palavra, depois a gente não entende o que aconteceu, troca uma pontuação, daí a gente não entende o sentido do texto. Por isso é bom respeitar as pontuações e ler com atenção para não tropeçar nas palavras. Começando por uma irmã, então, Mateus 12, 43. Efésios, o verso 45 ainda, né? Uma irmã. Efésios 5, verso 15, um homem. João 15, 3, um irmão. Amém. Nosso textuário está na carta aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 16. Nós vamos ler todos juntos, né? Vamos lá, 1, 2, 3. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. Amém. Nós temos a mente de Cristo. Amém?
Você tem a mente de Cristo? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esta manhã. Obrigada, Senhor, mais uma vez, Senhor amado, por podermos ter o privilégio de estar na tua casa para aprender a tua palavra, Senhor. Que o teu Espírito venha nos conduzir neste momento, venha falar, Senhor, aos nossos corações, tocar as nossas vidas e produzir transformação. Em nome de Jesus. Amém. Os objetivos da nossa lição de hoje é nós conhecermos o que o Novo Testamento, o que a Bíblia diz, né, e que ensina sobre manter a casa espiritual limpa. O que é a casa espiritual? Casa espiritual é a igreja, o templo aqui. O que é a casa espiritual? É o nosso corpo, tomar banho todo dia. A casa espiritual é a nossa vida, né? A nossa vida, o nosso coração, a nossa mente, né? A nossa vontade, o nosso querer, né? Faz parte da nossa casa espiritual. Então, vamos aprender então que a Bíblia está ensinando como devemos manter a casa espiritual limpa. Perceber, né? Perceba isso. A lição vai nos ajudar a perceber que casa limpa representa mente e coração, né? Casa limpa representa a mente purificada e um coração transformado. E esta é a primeira ação que Jesus faz na vida de um ser humano. Perceba, né? Mente purificada, coração transformado. Essa é a primeira ação que Jesus faz na vida de uma pessoa. E então, às vezes, a gente olha para uma pessoa que diz que tem Jesus habitando na sua vida e a sua mente não está purificada. A boca fala daquilo que o coração está, e às vezes sai palavrão, xingamentos, ódio. Então, nossa mente precisa estar purificada, o nosso coração transformado. Como são as ações daquele que já tem Jesus habitando na sua vida, que a sua vida já foi limpa pelo sangue de Jesus. Como são as ações? Vamos perceber isso. A lição nos ajuda nisso também. E praticar. Nós sempre precisamos praticar aquilo que a palavra ensina. Então, essa lição nos leva a praticar. Permitir que a palavra de Deus limpe e purifique a nossa mente e coração. Manter a casa espiritual limpa e cheia da presença do Espírito Santo. É isso que nós precisamos praticar. É deixar a palavra limpar e purificar. E manter limpa a nossa vida, a nossa casa espiritual, para que o Espírito Santo possa habitar em nós. Amém? Nós estamos estudando uma parábola hoje. Esse texto que nós lemos, o texto de Mateus, capítulo 12, 43 ao 45, é uma parábola. O que é uma parábola? É uma pequena história, uma pequena narrativa, um texto curto. E muitas vezes Jesus usava de parábolas para ensinar a respeito do reino de Deus. Ele fazia comparações. Então, uma parábola é um texto curto que usa uma linguagem figurada e muitas vezes elementos do cotidiano para ensinar uma lição moral e até mesmo uma lição espiritual. Então, Jesus ele utilizava muito esse tipo de linguagem, porque era uma linguagem fácil para as pessoas compreender as coisas a respeito do reino de Deus. Ele fazia comparações com o cotidiano. E aqui ele está fazendo comparação com uma casa. Tá?
Através desses ensinos, né, das parábolas, e principalmente dessa parábola, nós vamos aprender, então, né, as razões para nós mantermos a nossa casa espiritual bem habitada. Não é somente habitada, mas é bem habitada. Tá? Nós aprendemos, então, que nos evangelhos, né, principalmente ali nos 4 evangelhos, a respeito do reino de Deus, e um dos sinais mais poderosos sobre a presença do reino de Deus na vida, no coração das pessoas, era a libertação do ser humano. No coração e na vida de uma pessoa, chegava ao reino quando essa pessoa era liberta do domínio de Satanás. E essa também era uma das marcas do ministério de Jesus. Porque Jesus, aonde ele chegava, né, ele pregava a libertação. Ele disse que ele veio para libertar os cativos. E Jesus tinha prazer em libertar aqueles que estavam aprisionados por Satanás, porque essa é a missão dele. É libertar aqueles que estão aprisionados. Então, Jesus, quando ele expulsava o demônio da vida das pessoas, ele estava dando oportunidades para essa pessoa escolher aquilo que ela queria servir, a quem ela queria servir. Jesus, ele destrói, então, as obras do diabo, amarrando o valente, como ele mesmo diz aqui no texto de Mateus, no capítulo 12, que ninguém pode tomar os bens de um valente se não amarrar primeiro. Então, Jesus está dizendo nesse texto que é preciso derrotar o inimigo para poder resgatar, tomar o bem. O bem mais precioso é uma alma, a alma do ser humano. E para Deus não existe algo de maior valor, a não ser a alma do ser humano. Então, por isso que Jesus diz que é preciso amarrar o valente, derrotar o inimigo e saquear os bens dele. Todas as pessoas, elas estão sob o domínio de Satanás. Às vezes a pessoa fala, não, eu não sirvo a Deus, mas eu sou neutro. Não tem como ser neutro. Não tem como estar em cima do muro. Quem já ouviu aquela ilustração do muro, que o homem estava caminhando em cima, de um lado estavam os demônios, fazendo festa, e do outro lado os anjos, implorando para que o homem passasse para o lado onde eles estavam, os anjos de Deus ali, e o homem ficou indignado, os demônios não estão nem aí, os anjos ficam chamando, o que acontece? E resolveu perguntar para o diabo, escuta, por que os seus demônios também não me chamam? E o diabo disse, porque o muro é meu. Então, não tem como ficar em cima do muro e ser neutro. Se você está em cima do muro, se alguém está em cima do muro, automaticamente está no reino das trevas, no reino de Satanás. A Bíblia diz que todo o sistema do mundo, ele é dominado por Satanás. O mundo jaz no maligno. E essa palavrinha jaz, a gente só encontra em um lugar. Aonde? Você olha lá na lápide, está, aqui jaz. Aqui está morto. Então, o mundo está morto no maligno. E quem está morto não tem poder para se libertar, para sair da situação em que está. Por isso, Jesus, ele veio para libertar o cativo, para tirar. E Jesus tem prazer em libertar. Em Marcos, no capítulo 5, a história do endemoniado gadareno mostra que Jesus chega nessa cidade de Gadara, e ali existe um endemoniado, e essa pessoa está lá, morando no cemitério, vivendo na pior das misérias, e a Bíblia diz que ele tinha uma legião de demônios. Isso
né, a legião romana era composta de mais ou menos 6.000 soldados. Então, esse homem tinha no corpo dele mais ou menos 6.000 demônios. A Bíblia mostra que os demônios, eles são espíritos e eles precisam de um corpo para eles poderem atuar. E são as pessoas que eles usam. Até mesmo crianças podem ficar possuídas por demônios. A Bíblia mostra isso também no texto da mulher cananeia, que ela chega para Jesus clamando, e ela diz, né, tem uma versão da Bíblia que ela diz: a minha filhinha está horrivelmente endemoniada. Então, os demônios, eles não precisam ser convidados, né, para possuir um corpo. Jesus, ele tem que ser convidado para entrar na nossa vida. Ele não entra sem ser convidado. Mas Satanás, ele não precisa ser convidado, porque ele chega e arromba. E ele vem para destruir. A Bíblia diz isso, que o Satanás veio para roubar, matar e destruir. Então, Jesus, ele liberta, né, do domínio de Satanás. E muitas vezes a pessoa não está possessa. Não vou pedir para levantar a mão, né? Mas você já viu alguém endemoniado, possesso, endemoniado? E você já viu uma pessoa que está no reino de Satanás, que ela é muito boazinha? Conhece? Ela não precisa estar possessa para estar no reino de Satanás. E tanto aquele que está possesso, horrivelmente endemoniado, como a Bíblia cita, quanto esse bonzinho, mas que não se decidiu ainda por Jesus, e ele continua envolvido no sistema do mundo, que é dominado por Satanás, ele precisa de libertação. Tanto um quanto o outro. O apóstolo Paulo, ele escreve, né, que nós fomos libertos. O texto de Colossenses, né, que nós acabamos de ler aqui na introdução, que nós fomos libertos do império das trevas, que Jesus nos libertou e ele nos transportou para a sua maravilhosa luz. Então, todos nós vivíamos no império das trevas e todos nós fomos libertos por Jesus. Vamos orar, né, pelo momento 10.2. Vou pedir para o irmão Amarildo, né, que estava viajando, está com o microfone. Ore por nós, pelos missionários, por ceifeiros para a seara. Senhor, em nome de Jesus, nós nesse momento, Senhor Deus, clamamos a Ti em favor, Senhor Deus, da Tua obra, ó Pai. O Senhor mesmo nos ensinou que deveríamos clamar ao Pai, ao Senhor da seara, que enviasse mais trabalhadores, porque a seara é grande e poucos são os trabalhadores, poucos são os ceifeiros, Senhor Deus. E os campos já estão brancos, Senhor Deus. Vemos um mundo, Pai, sedento, procurando, Senhor Deus, a resposta para as suas dores, a resposta, Senhor Deus, para, ó Senhor Deus, o vazio que há no coração do homem. E muitas vezes falta quem fale, quem aponte o caminho, quem mostre a verdade, quem ensine, ó Senhor Deus, o caminho da salvação, que é o Senhor Jesus, o único e verdadeiro caminho. Senhor Deus, em nome de Jesus, capacita-nos, Senhor Deus, a cada dia mais, nós que estamos aqui, e levanta outros, Senhor Deus, espalhados em toda a face da terra, Senhor Deus, para levar o Evangelho, Senhor Deus, para sair de suas casas, para sair de sua terra, Senhor Deus, para ir para lugares distantes, ou mesmo, Senhor Deus, para fazer missões aqui, onde nós estamos, Senhor Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, levanta um povo forte, Senhor Deus, operante, Senhor Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, disposto, destemido a pregar o Evangelho, Senhor Deus. Em nome de Jesus, que a Tua igreja esteja atenta, avivada a esse propósito, Senhor Deus. Nesse propósito, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, Jesus, ele nos transportou do reino das trevas, do domínio de Satanás, e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, para o reino. O apóstolo Paulo escreve que Deus nos transportou para o reino do Filho do seu amor, do seu Filho amado. Alguém abre a porta ali para a irmã?
Então, nessa lição, nós vamos aprender como, né, quais são as razões para nós mantermos a casa limpa e bem habitada, né, como nós devemos ocupar a nossa casa e como limpar a nossa casa, né? Como limpar, mantermos ela limpa e bem habitada e como nós vamos ocupar. Mas antes de continuar, quero deixar aqui a palavra para o autor da lição, né? Se ele quer fazer mais alguma complementação na nossa introdução. Amém. Bom dia, irmãos, paz do Senhor. Só enfatizar muito bem Efésios capítulo 2, que diz que todos nós, todos, estávamos debaixo de Satanás, éramos por natureza filhos da ira. Então, não tem ninguém que não esteja, mesmo quem nunca esteve possesso, estava sob o domínio de Satanás. Alguns, Satanás usa o corpo, né, para se manifestar, e outros ele não precisa usar o corpo, ele só bombardeia a mente e enche de coisas que não presta e de todo sentimento ruim e faz com que as pessoas andem segundo o seu modelo de vida, né? Só para enfatizar bem isso, a importância de entender que todos precisam de libertação. E essa libertação só acontece quando a gente tem um encontro real com Jesus. Amém. Compreenderam bem isso, irmãos? Você concorda que todos precisam de libertação? Todas as pessoas? Você precisou de libertação? Você foi liberto? Do que você foi liberto? Você era possesso? Alguém aqui foi possesso? Precisou de libertação? Do que você foi liberto? Às vezes a gente não pensa sobre isso, né? Eu recebi Jesus, mas eu era uma pessoa boa, né? E não tinha problema nenhum, não tinha vício, nunca fiz mal para ninguém. Eu achei que era legal servir Jesus, né? Ele é tão bom, é um homem maravilhoso, que faz muitos milagres. E eu vim para Jesus num momento de dificuldade na minha vida, eu acreditei, e Jesus me deu muitas bênçãos, e eu sou abençoado, e fica nessa história. A libertação não conta para ninguém. Você foi liberto? Reconhece que estava no reino das trevas? Reconhece que era dominado por Satanás? As ações, muitas vezes, que a gente acha que não tem problema nenhum, que são pecados, são influências de Satanás sobre a vida da pessoa. Às vezes, mas ele é tão bonzinho, o único defeito que ele tem é que ele é meio mulherengo, né? Mas isso é problema dele, né? Não tem nada a ver comigo, não me prejudique em nada. Está sob domínio de Satanás, não consegue se libertar de vícios, de costumes maus, são influências do diabo na vida dessa pessoa, e muitas vezes ela está dentro da igreja e ela continua sendo dominada por Satanás, porque ela não se liberta daquilo que Jesus já veio para libertá-la. E muitas vezes a pessoa não deixa Jesus agir para que ela seja liberta. Jesus é quem liberta do domínio de Satanás. Então nós precisamos entender que nós todos, fomos libertos e que o mundo, as pessoas, mesmo as mais boazinhas, elas precisam ser libertas também. Amém? Então, quais são, então, as razões para nós mantermos a casa bem habitada? Como nós vamos manter a nossa casa limpa? Primeiro, o processo de limpeza da mente e do coração. É um processo de limpeza da mente e do coração. Quando você compra uma casa, mesmo que ela seja uma casa nova, que foi recém-construída,
ou se é uma casa já antiga, o que você faz primeiro antes de morar nessa casa? As mulheres sabem, né? Faz uma limpeza geralzona, né? Mesmo que ela foi recém-construída, material tudo novinho, antes de entrar na casa, você vai lá, limpa tudo, deixa tudo, né, de primeira, bem limpo. É preciso, né, capinar, tirar os matos, é preciso tirar as teias de aranha. Se é uma casa já, né, de segunda mão, de repente tem lá o quartinho da bagunça e da tranqueira que o morador antigo não eliminou, você vai ter que derrubar, né, vai ter que jogar um monte de coisa fora. Às vezes a gente passa em frente a algumas casas e a gente vê, nossa, né, tá chegando mudança. Aí no outro dia você passa lá, tem um monte de lixão lá fora, né? A pessoa jogou muita coisa fora. Então é preciso fazer a limpeza. Primeira coisa é limpar, né? E o texto que nós lemos aí está na revista, né? Nós não lemos ainda. Isaías capítulo 1, verso 16, está impresso aí na revista. Deus, ele mesmo se propõe a nos limpar. Ele diz assim: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. E ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Então, Deus, Ele mesmo se propõe, né, a nos limpar e a nos purificar. Mas nós precisamos desejar essa limpeza e essa purificação. Nós precisamos, né, querer que a casa esteja limpa. Então, esse processo de limpeza das nossas mentes e do nosso coração que foi manchado pelo pecado, só Deus pode fazer. Não existe sabão, não existe produto de limpeza que limpe a nossa casa. Para nós nos aproximarmos de Deus, nós precisamos estar com a casa limpa, com a mente purificada, né, com o nosso coração limpo. E Deus, Ele nos oferece, então, os meios que nós chamamos de meios da graça para a purificação. A nossa casa espiritual, ela precisa ser limpa pelo primeiro meio que Deus nos oferece, que é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, diz 1 João, capítulo 1, verso 7. O sangue de Jesus é como aquele produto que a gente usa lá em casa, né, que arranca todos os encardidos. Às vezes tem uns produtos bons aí que compra para a igreja, né? Às vezes eu peço, Eliezer, compra um daqueles lá para mim, né, daqueles que tira todo o encardido para eu passar nas calçadas aqui, que está ficando feia a coisa aqui, né? Coloca assim o produto, né, deixa ali agir uns 5 minutinhos e fica, né, branquinha a calçada. O sangue de Jesus é esse produto, que nos limpa de todo pecado. Pode ser o pior pecado. O sangue de Jesus, ele limpa qualquer pecado. Não tem pecadinho e pecadão. O sangue de Jesus, ele limpa todo tipo de pecado. E a palavra de Deus, como nós lemos aqui, né? Vocês estão vendo lá, né? Aqui para mim está tremendo tudo, mas ali está, né, certinho. A palavra de Deus, como diz João, capítulo 15, verso 3, que nós lemos também, né? Ela limpa, nos lava, nos purifica. E é interessante, né, nós pensarmos que a limpeza com a palavra de Deus, ela é diária, é todos os dias. O sangue de Jesus, ele nos purificou de todo pecado.
E Ele é poderoso para nos limpar também da nossa natureza pecaminosa. E a palavra de Deus, ela nos purifica todos os dias. Então, nós não podemos deixar, igual a gente faz em casa. A gente faz uma faxina uma vez na semana. Eu já limpei ontem, hoje está limpinho, não preciso. Na vida, na casa espiritual, não é assim. Nós precisamos de todos os dias aplicar a palavra de Deus para que nós nos mantenhamos limpos. O pensamento impuro, que muitas vezes você acabou de orar e pediu, Senhor Jesus, me limpa com o teu sangue desse pecado que eu cometi, eu magoei, eu desagradei, eu fiz, eu menti, me purifica com o teu sangue. Passou 5 minutinhos e você vê alguma coisa que te traz um pensamento de julgamento, um pensamento impuro, e uma porta de entrada para pensamentos impuros e coisas ruins na nossa vida, infelizmente, é a internet. E tem muitas pessoas que passam o dia todo olhando vídeos e achando bonito e engraçado, coisas que muitas vezes não acrescenta em nada na nossa vida, só diminui e ainda vai juntando as poeirinhas espirituais. Mas a palavra de Deus, ela vem nos limpar e nos purificar. Então, nós precisamos todo dia aplicar a palavra. O Salmo 119, no verso 9, depois no verso 11, o Salmo 119, todo ele fala dos benefícios da palavra de Deus. Mas o verso 9, ele é uma pergunta, que diz assim, como purificará o jovem o seu caminho? Como o homem vai purificar a sua vida? E aí ele mesmo responde, que é meditando e aplicando a palavra de Deus todos os dias. Depois no verso 11 diz, guarda a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, a palavra de Deus, ela nos mantém limpos e puros. A palavra de Deus, quando nós guardamos, guardar é praticar. É lembrar todos os dias daquilo que nós ouvimos e aprendemos e colocar em prática. Então, quando nós praticamos a palavra de Deus, ela nos mantém limpos, ela nos mantém puros. Mas eu não consigo decorar tudo que eu leio na Bíblia. Mesmo que você não decore tudo, mas essa palavra, ela vai produzindo frutos na tua vida, frutos de justiça, que te trazem purificação da tua mente e do teu coração. Amém? Algum comentário, alguma experiência que você já teve sobre essa limpeza espiritual, principalmente desses 2 elementos da graça de Deus, que Deus providencia para as nossas vidas, para que nós nos mantenhamos limpos e puros? Tudo bem? Vamos continuar, então? Você entende, então, por que a primeira ação de Jesus na vida do ser humano é a libertação do poder de Satanás e a completa purificação da mente e do coração? Você entendeu por que essa é a primeira ação de Jesus? A libertação? Se ele não nos libertar na mente e no coração, ele não pode implantar em nós a sua palavra, a cultura do reino, as coisas que são do alto. Como na carta de Tiago diz que se a gente ficar com a mente dúbia, Deus não se agrada disso e também não tem como a gente estar firmado em Cristo se a nossa mente for dúbia. Se a gente tiver conceitos daqui da terra, ou seja, que são malignos, que são terrenos, e a gente quiser, e também juntamente com isso, colocar conceitos que são do céu, que são os ensinamentos de Cristo, a palavra do Senhor,
a gente toda hora vai estar pisando num terreno arenoso, porque são coisas antagônicas, são coisas contrárias uma à outra, coisas totalmente diferentes, e uma não vai acabar não se sobrepondo à outra. Se a gente não limpar realmente a mente, se Jesus não limpar a nossa mente e o coração, é como se fosse um computador, né? Você quer botar um programa novo, você quer instalar um Windows novo, você tem que formatar ele todo para poder colocar, porque ele estava com vírus e tudo mais. É mais ou menos isso. Amém. Só para reforçar também que não existe outro processo de limpeza que não seja pelo sangue de Jesus e pela palavra dele aplicada à nossa vida. Então não adianta autopenitência, eu pequei, agora eu vou me penitenciar porque eu fiz isso errado. Não existe processo de limpeza no autoflagelo, na penitência. Não existe, agora eu vou fazer uma coisa boa para compensar a coisa ruim que eu fiz. Isso não equilibra. Isso na verdade, cultura oriental, de que você pode compensar o mal que você fez com o bem que você faz. Não existe outro meio de purificar a mente e o coração, senão pelo sangue de Jesus. E para aproveitar-se, para que a gente desfrute desse benefício, tem que confessar pecados, arrependido, para que o sangue tenha efeito na vida da gente. Sem arrependimento e confissão, o sangue de Jesus não vai funcionar na vida de ninguém. Arrependimento, confissão, aplicação do sangue, mente e coração puros. E a palavra nos mantém cada dia, né? Puro diante do Senhor. Mas é importante lembrar que sem confissão e arrependimento não há purificação. E não há outro meio. Não adianta tentar subterfúgios, tentar aplacar a consciência de alguma forma, que só o sangue de Jesus pode limpar a mente e o coração. Amém. A palavra do Senhor diz que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas para que elas não compreendam as coisas do reino de Deus. Deus desse século, nós sabemos que Jesus mesmo disse que é Satanás. Tá? Ele cega o entendimento. Por isso, Jesus precisa primeiro libertar as pessoas do domínio de Satanás. E falando da palavra de Deus, vocês já perceberam que sempre que o pastor vai ministrar, ele ora para que o inimigo não roube a palavra antes que ela chegue no coração? Por que dá tanto sono quando você está ouvindo a palavra? Hoje eu estou vendo mais gente dormindo do que nos outros dias. 10 horas e pouquinho da manhã. Por que você está cochilando? Será que o inimigo não está tentando roubar a palavra que limpa e purifica? Você precisa repreender isso. Você passou a noite toda acordado? Quem passou a noite toda acordado e vigilando? Ninguém, né? Então repreende aí se você está com sono. Porque a palavra é que limpa e que purifica. E o que está sendo ensinado nesta manhã é o poder da palavra para nós mantermos com a nossa casa limpa, para que ela seja bem habitada. Se você está com sono, fica de pé, repreende, ora, repreendendo seu sono aí, porque influência do inimigo. Você desacredita que o inimigo não vem? Aí, botar, como dizia o meu sogro, ele senta na cabeça e bota o pé aqui assim. Não sei se é verdade, mas ele usava essa ilustração. Então, repreende, para que você possa ouvir, entender, e poder pôr em prática a palavra também. Razões, então, para nós mantermos a nossa casa bem ocupada, a casa espiritual bem ocupada. Quais são as razões? Há 3 boas razões para nós mantermos a nossa casa espiritual bem ocupada. A primeira é porque Jesus limpa a nossa vida, mas só permanece no nosso coração
se nós o convidarmos e se mantivermos plena comunhão com Ele. Jesus, Ele só habita na nossa casa se nós o convidarmos. Nós precisamos declarar com a nossa boca, mas eu já tenho Jesus. Às vezes a gente ouve isso aí das pessoas quando a gente evangeliza, né? A gente pergunta, você quer receber Jesus como teu Senhor? Eu já tenho. Quando foi que você convidou? Jesus, Ele não entra na tua vida se você não convidar. Então, a primeira razão para nós mantermos a nossa casa ocupada, é porque Jesus já limpou e Ele deseja, então, habitar no nosso coração, mas nós precisamos ocupar a nossa casa espiritual. A segunda razão é que para ocuparmos a nossa casa espiritual, é porque Satanás, ele não fica dormindo. Depois que Jesus já nos libertou do domínio de Satanás, que principalmente aquela pessoa que tinha uma possessão, o demônio saiu, mas ele ainda fica rodeando, ele fica ali, rondando, ele quer voltar. E na menor brecha, ele entra novamente. Na menor brecha, ele toma o domínio novamente, se nós não mantivermos a nossa casa espiritual bem ocupada com a presença de Jesus nela. Jesus só vem se nós o convidarmos para entrar. E se nós não convidarmos, Jesus nos liberta, mas Satanás, ele volta. Segundo o texto que nós lemos aqui de Mateus capítulo 12, Jesus diz que aquele demônio sai e fica ali procurando outro corpo, outra casa. E se ele não acha, ele volta naquela aonde ele saiu. E se ela estiver desocupada, ele entra novamente e ainda traz mais 7 com ele. Viu que a casa era grande, que tinha espaço, né? Então, traz mais. A terceira razão é que Satanás, se Satanás voltar, o último estado é pior do que o primeiro. É o que o texto diz ali em Mateus 12, no verso 45. Por isso, nós precisamos convidar Jesus para habitar a nossa casa, para Ele ser o centro da nossa vida. Jesus só permanece na nossa casa se nós, Ele só entra se nós o convidarmos, e Ele só permanece se nós mantivermos a nossa casa espiritual limpa. Duas coisas importantes para colaborar, irmãos. A primeira delas é que não precisa necessariamente a pessoa estar possessa para precisar essa limpeza acontecer e não voltar à velha vida, à velha prática. E uma coisa que eu gosto sempre de frisar é que Jesus limpa, mesmo, por exemplo, quando a gente não tem condição ainda de decidir por Ele. Por que primeiro Ele liberta e limpa? Porque a gente não tem decisão de, por conta própria, decidir por Ele. Quando Ele nos liberta, então a gente tem a condição de escolher se quer Jesus ou não. Então Ele liberta e Ele limpa, e aí Ele espera uma decisão da nossa parte. Ou seja, Ele limpa, liberta, e agora você está em condição. Ele vai dizer agora, o que você vai querer? Vai querer voltar a ocupar com aquilo que estava ocupando a sua casa, ou vai querer que eu entre e tome conta da sua casa? Então, na verdade, algumas pessoas acham que instantaneamente, ao momento de que é liberto, de que é purificado, Jesus já entra. Não. Jesus dá a condição da pessoa fazer a escolha. Antes a pessoa não tinha, qualquer um de nós não tínhamos, Ele nos liberta. Agora, libertos, nós temos a condição de escolher se queremos continuar com o velho senhor, Satanás, ou se queremos convidar Jesus para entrar na nossa vida. Então, é muito importante isso. E uma outra coisa, falando sobre que o inimigo volta e é pior,
né? Porque a gente tem visto isso. Eu tenho visto pessoas hoje que vieram para Jesus e não ocuparam a sua casa bem, até receberam Jesus, mas começaram a relaxar e não deixaram Jesus dominar algumas áreas da sua vida. Ah, Jesus, aqui tu pode governar, mas aqui não, né? Aqui quem manda sou eu. Nessa área sou eu quem mando. Nessa outra o Senhor pode mandar, mas nessa outra não. Então isso vai dando brechas para o inimigo, e tem gente, né, que eu tenho visto isso hoje mais do que em outro tempo. Pessoas que vieram do catolicismo romano, que acabaram voltando atrás, e diz, o fulano deixou de ser crente e agora voltou a ser católico. O que aconteceu com essa pessoa? O fulano era crente, agora virou candomblista, é do candomblé. O que aconteceu com essa pessoa? Não ocupou a sua casa devidamente. Então, é importante entender que Jesus limpa, mas não ocupa instantaneamente. Ele só vai ocupar se você convidar ele, e você tem que dar a chave de cada compartimento para ele. E uma experiência para encerrar, eu creio que foi a minha maior e mais terrível experiência com libertação de demônios. Eu estava no começo ainda do meu ministério, devia estar com 23 anos de idade, 24 no máximo, e fui chamado para expulsar um demônio na casa de uma moça, e estava lá várias pessoas ao redor da moça, e ela possessa, uma força descomunal, e eu cheguei naquela casa, era 11 horas da noite para expulsar o demônio. Eu saí de lá, era acho que quase 3 horas da manhã, e eu digo que foi o pior porque quando eu saí de lá, dava para torcer a minha camisa, encher um balde de suor, da transpiração. Porque era que, olha, eu não contei, mas devo ter expulso mais de 100 demônios na vida daquela moça. Ela ficou liberta. No outro dia, ela foi ao culto com o companheiro dela. E aí eu identifiquei que ela não era casada e coisa e tal. Eu orientei, agora você precisa se comprometer com Jesus, né? Legalizar a sua vida, para o diabo não voltar mais na sua vida. Se você não quer sofrer mais, você precisa agora organizar a sua vida, entregar seu coração para Jesus. E aquela moça, depois de ter ido no culto seguinte, ela nunca mais apareceu. Passou alguns meses, ela veio num culto na igreja, e eu reconheci a moça, e era a mesma que eu tinha expulsado os demônios. E ela veio com outro companheiro, disse, quem é esse? Esse aqui agora é meu companheiro. Naquela noite ela ficou possessa. Quando eu expulsei uns 2 ou 3, eu deixei ela ficar mais ou menos embora, porque não adiantava. Porque eu disse, eu não vou perder meu tempo, né, novamente, agora com o dobro de demônios nas costas dessa moça aí, porque ela não se comprometeu com Jesus. Eu sinceramente digo para vocês, né? E se eu expulsei uns 2, 3 demônios foi muito, ela foi com a casta embora de volta, e nunca mais apareceu. Mas porque ela não quis mudar de vida também, a gente às vezes não pode perder tempo com quem não quer mudar. A irmã Grace pediu a palavra. A paz do Senhor, irmãos. Eu estava lembrando da minha vida com o William antes da gente se converter, sabe? Como realmente o inimigo quer cauterizar totalmente nossa mente, sabe? Que a nossa vida, igual a irmã falou, a nossa vida está tão boa, a gente não tem vício, a gente, sabe, não se mete em confusão com ninguém, com nada, sabe? Daí, quando a gente conhece Jesus, se entrega, a gente vê como estava bagunçada a nossa vida, como era terrível a nossa vida, sabe? E até depois de convertida, a gente passou por um processo assim demorado para a gente realmente entender, abrir os olhos para entender que domingo é o dia do Senhor, é o dia, não é só uma manhã. A gente tem que entregar tudo. Se fosse à tarde, tivesse algum compromisso, teria que ser
de manhã, à tarde e à noite, todo o tempo. Então, a gente demorou um pouco para enxergar isso, demoramos sim. A escola bíblica não era a nossa prioridade e agora se tornou, sabe? A gente entendeu que tudo é de Deus. O domingo é o dia que a gente decidiu para ser dele mesmo, né? Então, às vezes a gente quer julgar as pessoas que estão de fora, mas a gente se esquece que a gente era igual, sabe? Então, não é fácil, mas também não é impossível, de jeito nenhum, graças a Deus não é, sabe? Mas é uma questão de decisão. Você falar, agora eu sou de Jesus, sabe? E realmente se libertar do resto, se libertar das amarras que o inimigo faz. E realmente, uma coisa que a irmã falou também, uma pequena brecha, sabe? Satanás se aproveita demais. Ele não é, a gente já escutou aqui também, ele não lê os nossos pensamentos, mas ele lê as nossas atitudes, os nossos comportamentos. E ele já entende o que a gente está pensando, sabe? Então, a gente tem que cuidar muito com relação a isso, sabe? A gente dá sinais do que a gente vai, do que a gente quer fazer, sabe? Isso é muito preocupante também. Amém. Obrigada pela contribuição, irmã Grace. Irmão Cândido pediu a palavra. Temos que estar atentos e vigilantes o tempo todo, né? Paz do Senhor, irmãos. Como diz o pastor Eliezer, só para contribuir. Irmãos, ficou para mim assim uma dúvida que eu entendo diferente. Possessão demoníaca e obra da carne é a mesma coisa? Ficou entendido para mim isto. Eu entendo que possessão demoníaca é uma situação específica, é um quadro específico com resultado específico. Obra da carne, conforme diz Gálatas, conforme diz Colossenses, conforme diz Tessalonicenses, conforme diz Mateus e outros, é algo natural do ser humano, do velho Adão. Eu entendo assim. Se alguém puder falar alguma coisa sobre isso. Amém. Não é a mesma coisa, possessão demoníaca com obras da carne. Obras da carne são influências satânicas também, mas não quer dizer que a pessoa está possessa. Mas muitas vezes ela pratica obras da carne também estando possessa. Não é a mesma coisa, mas é influência satânica. O pastor quer falar alguma coisa sobre isso? O mundo é o reino de Satanás. A carne é o instrumento dele. Então, na verdade, os nossos três inimigos, que é o mundo, a carne e o diabo age no mundo através da natureza caída do homem. Então, possessão e obras da carne não são a mesma coisa, mas as obras da carne demonstram que aquela pessoa está ainda sob o domínio de Satanás, ou seja, debaixo do império das trevas, conforme diz Paulo em Efésios capítulo 2, que ele nos libertou do império das trevas. Então, todos nós estamos debaixo da ação do diabo, com possessão ou sem possessão, todos éramos escravos dele. Por isso, Jesus primeiro liberta. Irmã Eliane? Só uma coisa que eu fiquei, não em dúvida, né, mas que acendeu aqui no meu coração, que o pastor falou sobre essa experiência que ele teve, né, com essa moça, e sobre desistir. Às vezes acontece na própria família, né, nas próprias famílias, enfim, até na minha própria família, às vezes, a gente vê muitas pessoas, né, a gente ora e a pessoa, muitas vezes não quer procurar, né, a gente pensa, daí na oração a gente fala, poxa, mas eu oro tanto para essa pessoa, será que eu devo desistir? Será que vale a pena continuar?
Então, mesmo às vezes de fora, né, até mesmo a gente ora às vezes por um amigo, ou que nem é da família, muitas vezes, mas surge esse pensamento, né, dentro da nossa própria casa, às vezes uma pessoa muito próxima, então, às vezes a pessoa nem está possessa, mas a pessoa realmente não tem aquele interesse, e você está orando por ela, para ela se converter, enfim, para ela frequentar a igreja, mas é mais essa questão mesmo, né? Sobre essa questão do pastor falou, desistir ou às vezes pensar que não vale a pena. Então eu fiquei meio que, não sei se isso é uma dúvida, mas em relação a essa situação, né? Eu fiquei meio... O que aconteceu com essa moça foi que ela realmente não quis um compromisso com Jesus. A gente nunca deve desistir de orar pelas pessoas, de falar de Jesus para elas, mas se ela diz claramente que ela não quer um compromisso com Jesus, o que mais você pode fazer? Só continuar orando para que o Espírito Santo trabalhe na vida dela, para que ela se arrependa. Deixa eu só... Rapidinho aí, porque o tempo está passando. Deixa eu só ilustrar aqui, irmãos. O pastor Marcos quer a palavra também. A questão é a seguinte, nunca desista de orar por ninguém. Esse caso de possessão, inclusive, vocês têm que saber se a pessoa quer Jesus ou não. Quando Paulo libertou a moça lá de Filipos, pode perceber que ele não libertou no primeiro momento. A moça, dia após dia, ia atrás dele. Paulo só expulsou o demônio quando certamente percebeu que aquela moça estava pronta para o evangelho. Por quê? Porque se a gente expulsa o demônio de alguém que não quer Jesus depois, e ele não quer se comprometer, o estado dele volta a ser pior. Por exemplo, né? Eu expulsei um demônio de alguém. Se essa pessoa não se compromete, não ocupa a casa dela, diz o texto bíblico que vem mais 7. Ou seja, o estado dela fica pior. Aí eu volto a expulsar, ela não quer nada com Jesus, eu vou piorando o estado da pessoa. Ao invés dela ficar melhor, ela vai ficando pior, porque cada vez vem mais demônio para a vida dela, porque ela não quer se comprometer. Por isso é importante, quando a gente expulsa um demônio, estou falando agora de expulsão de demônio, expulsou um demônio, você tem que saber se a pessoa quer Jesus ou não. Porque se ela não quiser Jesus, você não tem que continuar expulsando demônio de quem não quer Jesus, que você vai piorar a situação da pessoa. Você vai continuar orando para que Jesus liberte ela e tenha um encontro, que ela tenha um entendimento, que a mente dela seja aberta para o Evangelho, para que ela se comprometa com Jesus. Mas tem gente que infelizmente não presta nem para ser salvo. Pastor Marcos. Não toca ainda não, irmão Moisés. No Evangelho de João 3, quando Jesus veio ao mundo, se observarmos a conversa que Nicodemos está tendo com ele, né, com Jesus, aí Nicodemos faz uma pergunta para Jesus, porque muitos não viriam até ele, né? Aí Jesus responde para Nicodemos, né? Ele fala assim: muitos não vêm até mim porque não quer ser arraigado, ou seja, não quer ser transformado, não quer viver em novidades de vida, não quer ter uma mudança de vida. Então, quando ele fala assim, eu não vim para julgar o mundo, mas para quê? Para salvá-lo, os que você havia perdido. Então ele está tendo uma conversa com Nicodemos a respeito disso. E ele fala assim que muitos não vêm até ele porque não quer ser arraigado, não quer ter uma mudança de vida, não quer ser transformado. Amém. Então precisa de compromisso, querer, né, compromisso com Jesus. Você entendeu então que Jesus só permanece na nossa vida se nós o convidarmos, né, para habitar a nossa vida, e se nós guardarmos a palavra, que é o mesmo que praticar o evangelho? Compreende o risco, né, de não querer um compromisso com Jesus, como nós acabamos de ouvir aqui? Compreende o risco de manter a casa desocupada? Né, que é esse não querer compromisso com Jesus. A pessoa foi liberta, mas ela não quis. A casa ficou desocupada, né, os demônios vêm, aí o estado dessa pessoa se torna pior. Compreendeu isso? Amém? Vamos lá, então. As maneiras seguras, então, de nós mantermos a nossa casa ocupada. Aqui nós vamos caminhar um pouquinho mais rápido. Eu acho que esse primeiro ponto foi mais extenso, né? Mas, maneiras, então, agora de nós mantermos a casa ocupada. Tá? Tem 3 textos bíblicos aí, do apóstolo Paulo, que nos ensina, né? Primeiro é lá o texto áureo que nós lemos, 1 Coríntios 2,16.
Conheça os planos de Deus. Conheça qual é a vontade de Deus. Para nós mantermos a nossa casa ocupada, nós precisamos conhecer. O texto diz que nós temos a mente de Cristo. Se nós temos a mente de Cristo, nós temos que pensar como Cristo. E como nós podemos pensar como Cristo? O que significa isso, ter a mente de Cristo? É ter uma mente ocupada com a palavra de Deus. Cristo, ele é o verbo, Cristo é a palavra. Então, nós precisamos ter a nossa mente ocupada com a palavra de Deus. Na palavra de Deus, nós podemos controlados pelo Espírito para nós podermos compreender a vontade de Deus. Isso significa ter a mente de Cristo. Quando nós temos a palavra de Deus na nossa mente, o Espírito Santo habitando na nossa vida, nós vamos conhecer a sua palavra. Tá? Segundo texto, está aí na revista também, Filipenses 4:8. Filipenses 4:8, o apóstolo ele nos incentiva a nos enchermos de coisas boas. Alguém pode ler para nós esse texto? Ele é um pouquinho... Então, tudo que é bom, tudo que é proveitoso, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, coisas boas, isso deve ocupar a nossa mente. Para que Jesus habite em nós, que o Espírito Santo habite em nós, nós precisamos ter a nossa mente cheia de coisas boas, pensamentos bons, coisas proveitosas. E o terceiro texto, que o apóstolo Paulo ele nos ensina também como nós devemos mantermos a nossa casa ocupada, está em Efésios capítulo 5, do verso 18 ao 20. Está impresso na revista do 15 ao 20, né? Isso, do 15 ao 20 está impresso aí na revista. Então, como nós podemos... vivendo com sabedoria. O apóstolo diz que nós não devemos viver de maneira insensata. Nós precisamos viver com sabedoria. Se nós já conhecemos a Jesus, já entregamos a nossa vida para Ele, precisamos viver de maneira, não dando lugar à velha natureza, aos desejos da carne, não praticando as obras da carne, como disse lá o irmão Cândido. Nós precisamos viver como um novo nascido, que não é levado pelas vontades da carne, pelos desejos da carne, mas como realmente um filho de Deus que imita Jesus e que pratica as coisas do Espírito e não as obras da carne. Então, não devemos dar lugar à velha natureza de pecado, às vontades da carne. Tudo aquilo que os olhos veem, a gente deseja. Então, se começarmos a olhar o que o mundo oferece, que parece tão bonito e tão bom, vamos começar a praticar obras da carne. E nós precisamos viver no Espírito. Enchendo-nos com o Espírito Santo, diz esse texto de Efésios no capítulo 5. E nós devemos, não nos embriaguem com vinho, diz o apóstolo, mas enchei-vos do Espírito Santo. Devemos nos encher do Espírito. Viver uma vida com sabedoria também é viver uma vida de louvor e adoração e gratidão a Deus. Diante disso, vou colocar aqui desde o outro. Aqui. Dessas três maneiras que o apóstolo Paulo apresenta. Conhecendo os planos de Deus, tendo a mente de Cristo, ocupando a mente e o coração com coisas boas e vivendo com sabedoria, vida cheia da palavra de Deus, do Espírito Santo,
mente e coração ocupados com aquilo que é bom e que edifica, vida de adoração e gratidão, expressão do domínio de Jesus. É assim que nós ocupamos a nossa casa espiritual, e é assim que o diabo, o nosso inimigo, não encontra lugar para voltar. Ele não encontra brecha para voltar à antiga habitação. Você tem ocupado a tua mente e o coração dessa maneira? Tendo uma mente de Cristo, sendo cheio do Espírito Santo, vivendo com sabedoria, louvando, adorando ao Senhor. Uma vez falei na classe dos jovens e alguém perguntou: mas eu vou ter que ficar só lendo a Bíblia o tempo todo? Você não precisa ficar só lendo a Bíblia o tempo todo, mas pensando nas coisas que são do alto. É o que diz a palavra. Enche a tua mente e teu coração de coisas boas. E se aquilo que você está vendo te tenta a praticar o que é mal e a dar brecha para o diabo e para o pecado, então evita, realmente evita. Se precisar ler a Bíblia o tempo todo, leia a Bíblia o tempo todo. Somente Cristo, com seu sangue e com sua palavra, pode limpar a casa e libertar o ser humano da escravidão de Satanás e do jugo do pecado. Mas quando Cristo faz isso, nós não podemos deixar a casa vazia. Precisamos manter ela ocupada. O Espírito Santo anseia em fazer cada um de nós o seu santuário e o seu templo. O apóstolo Paulo escreve que nós somos templo do Espírito Santo. E por isso nós precisamos de viver de maneira digna do habitante. O Espírito Santo, se nós não vivermos uma vida que lhe agrade, ele se afasta de nós. E a gente não quer perder a presença do Espírito. Quem já experimentou, sabe que não pode viver sem. E quem ainda não experimentou, precisa buscar. Porque só o Espírito Santo pode nos ajudar a vencer o pecado, a compreender a palavra, a praticar a palavra e a vencermos o inimigo. Amém? Mais alguma participação? Amém. Vamos orar então, agradecendo pela palavra do Senhor e que você possa ter compreendido. Em nome de Jesus, ó Deus, te agradecemos pela palavra desta manhã, Senhor. Te agradecemos, Senhor amado, porque o Senhor já nos libertou, o Senhor nos trouxe do reino das trevas para a sua luz, o Senhor nos libertou do domínio de Satanás, para vivermos uma vida plena em Ti, Senhor, obedecendo, praticando a Tua palavra e vivendo, Senhor, a Tua vontade. A Tua vontade é boa, perfeita, agradável. O Senhor tem planos maravilhosos para os Teus filhos, Senhor. Que nós, Senhor, aprendamos, Senhor amado, a desfrutar, Senhor amado, da Tua presença cada dia, Senhor, andando, Senhor, de maneira digna de quem já foi liberto, quem já foi salvo e transformado pelo Teu poder. Que a nossa mente, o nosso coração, Senhor, possa estar cada dia purificado, Senhor, pela Tua palavra e pelo sangue precioso de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor. Que nós possamos, Senhor, também transmitir isso àquelas pessoas que ainda não tiveram essa experiência contigo, Senhor. Que nós possamos levar essa palavra que liberta, que salva, que transforma. Que possamos levar Jesus àqueles que ainda se encontram aprisionados por Satanás. Em nome de Jesus nós oramos, que possamos viver como verdadeiros discípulos, praticantes da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, irmão Moisés. Obrigada, irmãos. Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja, ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades. E faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.